Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Vamos para mais uma aula de atualidade do mercado financeiro. E nessa aula nós vamos abordar o assunto chamado consequências da expansão do crédito. Consequências da expansão do crédito. O aluno que vai fazer qualquer concurso em carreira bancária tem que ter isso claro na cabeça do cara. Que o governo, na tentativa de impulsionar, gente, a economia, o que ele fez? Ele expandiu o crédito, ou seja, colocou mais dinheiro à disposição da sociedade. Isso ficou chamado como a expansão do crédito. O governo disponibilizou linhas de crédito para a sociedade e a sociedade, assim, consumir mais. Esse é o modelo mental. O aluno tem que saber que isso foi muito importante em 2008, quando nós tivemos uma grande crise internacional. Hoje, 2013, passado quase 5 anos do início da crise internacional, o Brasil conseguiu sair dessa. Só que essa expansão do crédito, o aluno tem que saber que isso foi provocado por uma ação governamental. Ou seja, a expansão do crédito foi através dos bancos públicos. Provavelmente você está fazendo concurso para um banco público, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou BNDES. Esses três órgãos operadores, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, receberam essa missão de ampliar o crédito. Então está aí, consequências da expansão do crédito. Nessa matéria aqui, a gente fala da primeira consequência da expansão do crédito. Qual que é? A primeira consequência é que essa expansão do crédito foi feita através de dívida pública. Ou seja, aumentou a dívida pública brasileira. Então o governo assumiu uma dívida pública, tá certo? Emitiu o título da dívida pública brasileira, arrecadou esse dinheiro, esse dinheiro foi utilizado para a expansão do crédito. Outras consequências disso, gente, que não está nessa aula, mas a gente já comentou em outras aulas. Por exemplo, com a expansão do crédito, houve a redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros provocada também pelo governo. São algumas consequências importantes. Outra consequência importante, devido à expansão do crédito, provocou o quê? Provocou o aumento da inflação. Como o governo queria o aumento do crédito, manteve a taxa Selic nos menores patamares até hoje vividos no Brasil. Pronto, o aluno do LAC Concursos tem condições de ter uma visão macro das notícias. Então vamos lá, vamos ler essa matéria aqui. Isso aqui é uma matéria que vem lá da Folha de São Paulo, tá certo? Lá da Folha de São Paulo, do Gustavo Patu de Brasília. Quero falar para vocês, aliás, esse aqui é do jornal, lá do Jornal de Brasília, né? Jornal de Brasília, um conceituado jornal econômico no Brasil. Meus amigos, minhas amigas, então olha só o seguinte, a expansão do crédito custou 7,8% do PIB. Então essa é a notícia, então, ou seja, o custo da expansão do crédito, qualquer, aumentou o endividamento público, na ótica dessa notícia. Para estimular a economia, Tesouro reforçou bancos estatais, estratégia interrompeu a queda do endividamento público. Mobs é uma agência que vai fazer a classificação do risco, rebaixou notas do BNDES e da Caixa na semana passada devido à multiplicação de financiamentos. Agora vamos para a notícia, vamos ler a notícia aqui. Lançada há 4 anos em caráter temporário, para combater os efeitos da crise econômica internacional, a política de reforço aos bancos oficiais já acumula o impacto na dívida pública do país, equivalente a 7,8% do PIB, Produto Interno Bruto. Então, presta atenção, quero que vocês saibam disso para a prova. Hoje, abril de 2013, uma das consequências da expansão do crédito, aumento em 7,8% a dívida pública em relação ao PIB, 7,8%. Dados do Banco Central mostram que os custos dessa estratégia interromperam a trajetória de queda contínua de endividamento ao longo da administração petista.
É claro, depois dessa política de expansão do crédito, o governo teve que se endividar para fazer a expansão do crédito. Então a dívida pública vinha numa tendência de queda, com essa política interrompeu e começou a aumentar a dívida pública. No final de 2008, o dinheiro injetado pelo Tesouro em suas instituições financeiras chegou a pouco mais de 40 bilhões de reais. Ao fim de 2012, ano passado, o total equivalia a 407 bilhões de reais, destinada a ampliar o crédito e acelerar a economia. A medida foi bancada com emissões de títulos da dívida federal, entregues, na grande maioria, ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, enquanto a crise econômica se revelava mais duradoura do que o esperado. Os sucessivos aportes ao Banco de Fomento se tornaram o principal motor de expansão do volume de papéis do Tesouro em poder do mercado. No período, a dívida pública bruta, indicador de solidez das contas fiscais, mais observado no mercado global, subiu de 63% para 67% do PIB, pela metodologia adotada internacionalmente. Por esse critério, o Brasil tem um dos governos mais endividados fora do mundo desenvolvido. Entre as 20 maiores economias emergentes, apenas o Egito e a Índia apresentam dívidas mais altas. Nossa! O resultado contrastam com os medidos pelo conceito de dívida líquida, ou seja, deduzindo o endividamento total dos valores que a União, Estados e municípios têm a receber na forma de créditos ou aplicações financeiras. Nessa conta, tradicionalmente mais utilizada no país, a dívida pública se mantém em queda, porque o Tesouro é credor do BNDES, e um dos bancos oficiais favorecidos pela política de fortalecimento do crédito. Então tá aí uma notícia para vocês, já vou encerrar a notícia, isso é muito importante, tá? Outra consequência da expansão do crédito, como já falei para vocês, que foi a redução da taxa de juros, que isso impactou muito lá nos bancos privados. Tá certo? Nos bancos privados. Então nós temos aí muitos bancos privados, pode ter certeza disso, que estão muito mal das pernas. Pô, como é que o cara vai conseguir competir com o banco público, né, gente? Olha aí, dinheiro público aí financiando essas instituições públicas, não tem como você captar aí no mercado. Então isso vai causando desequilíbrios no mercado, pode ter certeza disso. Bacana? Vamos lá, discrepância. Continuando aqui. É consenso entre analistas de contas públicas brasileiras são muito mais sólidas hoje do que 10 anos, claro. Mas a recente discrepância dos indicadores suscita as primeiras dúvidas sobre o progresso fiscal do país. Olha só, estão colocando em risco, gente, o quê? A estabilidade fiscal no país. Análise assinada por Markus Geiger, do Deutsche Bank, Banco da Alemanha, diz que a dívida bruta brasileira poderia ser de 10 a 15 pontos percentuais do PIB, mais baixa se não fossem as intervenções do governo. Tais ações, que incluem compra de dólares para a reserva do Banco Central, também bancada pela emissão de títulos, elevam as despesas financeiras do governo, segundo Geiger. Esses dois ativos, os créditos contra bancos federais e as reservas em dólar, têm baixa rentabilidade, diz estudo de José Pellegrini, consultor do Senado Federal. Em outras palavras, o Tesouro recebe menos dos bancos e das aplicações das reservas do que paga pelos títulos de sua dívida. E ainda há o perigo de financiamentos concedidos pelos bancos federais serem mal sucedidos e resultarem na inadimplência. Ou seja, quem garante que todo esse dinheiro público que são repassados pelos bancos oficiais são repassados para os tomadores de dinheiro vão pagar essas operações. Então está colocando em risco também, em tese ainda também, essa posição da notícia.
Na semana passada, a agência de classificação do risco Moody's, que é uma das mais conceituadas do planeta, rebaixou as notas do BNDES e da Caixa Econômica devido justamente à política de multiplicação de financiamentos. Está aí para vocês. Alunos do Banco do Brasil, preste atenção. Isso tem que estar na cabeça. A Moody's rebaixou as notas do BNDES e da Caixa Econômica exatamente devido a essa política de multiplicação de crédito. O problema não é multiplicar o crédito. O problema está sendo o seguinte, na artificialidade de multiplicar o crédito. O governo empresta esse dinheiro, tá certo? Vamos supor aí, ele empresta o dinheiro aí 10% ao ano, e vai emprestar esse crédito, vai emprestar para o cara e vai receber aí 7% ao ano, menos 3%. Então isso aumenta o endividamento público. Esse é o problema. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.